Vivo? Não, acho que estamos gravando e quando começa. Gravando ou ao vivo? Vai começar gravando, eles estão tentando lá ver se no segundo bloco a gente consegue já entrar ao vivo. Vamos lá. No 3, 2, 1. Câmeras gravando. Câmera central. Símbolo Botafogo. Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início aqui ao debate da candidatos a presidente do Botafogo. Infelizmente tivemos um problema técnico e não podemos transmitir, ao menos esse primeiro bloco, ao vivo. Estamos gravando esse primeiro bloco, depois será colocado no YouTube, mas assim que o problema for resolvido, nós conseguiremos transmitir o resto do debate. Em primeiro lugar, queríamos agradecer a presença de todos os candidatos que aceitaram o nosso convite, agradecer à Sociedade Hípica Brasileira que nos acolheu e, enfim, estamos aqui um verdadeiro exílio, asilados aqui na Sociedade Hípica, uma vez que o nosso clube Botafogo não aceitou sediar esse debate. Portanto, vamos fazer aqui mesmo. Queremos conhecer esses candidatos, queremos saber quais são as suas propostas, por que eles estão dispostos a encarar isso. Agora, tem outros desafios também, né? Se os que não forem eleitos podem se candidatar, por exemplo, a uma diretoria da Petrobras, ministro da Fazenda, quer dizer, existem várias outras roubadas no Brasil para serem encaradas, tá? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado. A mediação está com o jornalista Fernando Molica, que eu passo a palavra. Boa noite. Mais uma vez, obrigado à presença de todos. Como eu estava brincando aqui antes, esses quatro aqui são os verdadeiros loucos pelo Botafogo. E acho que temos que estar muito felizes por termos quatro grandes alvinegros dispostos a encarar esse desafio tão importante que é salvar o Botafogo, né? Que eu acho que hoje talvez estejamos num dos momentos mais difíceis da história do nosso time. Então vamos lá. Aqui, indo daqui da esquerda para a direita, está aqui o Carlos Eduardo Pereira, administrador de empresas da chapa Ouro. Tiago Cesário Alvim, da chapa Azul, empresário e advogado. Aqui, à minha direita, o Marcelo Guimarães, da chapa Cinza, também administrador e professor, e o Vinícius Assunção, também administrador da chapa Alvinegra. Esse debate vai ter 4 blocos. No primeiro, eu vou fazer 3 perguntas iguais para todos os candidatos, perguntas que foram feitas pelos organizadores do debate. São perguntas iguais, e cada um vai ter 2 minutos para respondê-las. No segundo bloco, cada candidato fará uma pergunta a um adversário. As perguntas só poderão ser feitas a adversários que não terão respondido. Quer dizer, cada um vai fazer uma pergunta e cada um vai responder a uma pergunta. A pergunta vai ter no máximo 1 minuto, o candidato vai ter 2 minutos para a resposta, o autor da pergunta direito a uma réplica de 2 minutos e o adversário a uma tréplica de 1 minuto. No terceiro bloco serão feitas perguntas iguais, perguntas de torcedores do Botafogo. E no quarto e último bloco, de novo, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. E no final, 1 minuto e meio para considerações finais. Então, eu vou sortear aqui quem vai ser o primeiro candidato a responder. Aqui para olhar de longe, para que ninguém veja. Então, o primeiro a responder a pergunta vai ser o Tiago. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Vamos lá. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos, né? O senhor está se candidatando a dirigir um clube que tem cerca de 750 milhões de reais de dívidas, que está há meses sem pagar salários a jogadores, também a salários de funcionários atrasados, um clube que está ameaçado de cair para a 2ª divisão. Há também, temos ainda aqui na perspectiva, ainda em novembro, o pagamento até o dia 27 de novembro de 4,2 milhões de reais
em cotas do Refis, e cota do Refis e da Time Mania. Ou seja, uma situação bem delicada. A pergunta é, por que o senhor quer ser presidente e como o senhor pretende resolver ou equacionar essa situação? Boa noite a todos. 2 minutos. Eu resolvi ser candidato por 2 motivos. Primeiro, paixão. Sou apaixonado pelo Botafogo. Tudo que eu puder fazer pelo Botafogo, eu farei. Segundo, uma missão. Eu sou candidato da Chapa Azul, a chapa de união. Tem muitas pessoas importantes dentro dessa chapa. Nós conseguimos reunir uma nata de botafoguenses muito grande, botafoguenses importantes, além de botafoguenses comuns, e eles me deram essa missão, a missão de enfrentar essa situação ao lado de todos eles, ao lado do Dorcésio Melo, que é o meu vice, ao lado de todos os elementos da Chapa Azul. Nós vamos unidos, preparados, com capacidade técnica, network, muitos apoiadores de finanças, muitos advogados, muitos profissionais do futebol, muitos torcedores e muitas pessoas do social. Eles me conferiram essa missão e eu aceitei. Com relação aos desafios, os desafios são gigantescos. Nós vamos ter desafios seríssimos, como você bem disse. O próximo presidente do Botafogo assume no dia 26 e no dia 28 vence uma parcela de 4.200.000. 3,5 milhões referentes à 4ª parcela do Refis e o resto referente a resquício da Time Mania. E é nesse network que a gente vai encontrar as soluções para esse pagamento. Nós já estamos trabalhando, a Chapa Azul já está se movimentando, ela já está falando com todas as pessoas que conhece e com as instituições, para que a gente consiga honrar esse primeiro compromisso do mandato, que será gigantesco. Mas, como eu disse, a Chapa Azul está preparada para os desafios. Não é desafio para uma pessoa só, é desafio para um grupo com capacidade técnica, com network e com preparo. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. A mesma pergunta para o Vinícius. Primeiro, boa noite. Eu queria aqui parabenizar o Fernando Molica, o Hélio, ao Bruno Neves, o Zé Fogareiro, o Caijo, todos que ajudaram a construir esse processo, que eu acho que é super esclarecedor para a torcida do Botafogo. Eu falo que quando me perguntam por que eu quero ser presidente do Botafogo, porque eu acho que o Botafogo ele precisa mudar o seu modelo. Eu quero ser presidente do Botafogo porque nós precisamos reinventar a história do clube. Hoje, o que acontece dentro do clube é que esse processo é um modelo de não tem transparência, você corre atrás do rabo e enxuga gelo o tempo todo. E eu não vejo hoje, dentro desse processo, nenhuma chapa apresentando uma mudança de transformação, uma mudança profunda nesse modelo de gestão. Nós precisamos tratar a dívida do Botafogo como se estivesse tratando a nossa empresa. E não é isso que as candidaturas, na sua grande maioria, estão propondo a fazer. Quando se repete o modelo do salvador da pátria, o modelo de sempre procurar achar que alguém vai salvar o Botafogo de um problema que foi criado pelo modelo. E a dívida vai aumentando, pega alguém para pagar, mas pega alguém para pagar, ele paga, mas não resolve o problema estrutural. Nós queremos mudar a gestão do clube. Pegar uma empresa e entrar dentro do clube, não tem essa de executivo, nós não vamos contratar executivo, nós vamos entrar com uma empresa dentro do clube para mudar esse modelo. E, fundamentalmente, foi o que o jornal o Globo disse há pouco tempo, o Botafogo é um clube de poucos. Nós estamos há mais de 30 anos brigando dentro do clube para ter uma ampliação democrática. Nós no Conselho, desde jovem, a gente defende isso. Por isso, essa chapa, a chapa alvinegra, é para mudar as transformações, mudar o modelo de gestão e, fundamentalmente, transformar o Botafogo num clube de todos. Eu não vejo o ressurgimento do Botafogo longe da sua torcida. Eu vejo o Botafogo com a sua torcida, ele consegue ser forte e poderoso. Ok. Vamos lá. Marcelo. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria agradecer e parabenizar os organizadores pela essa iniciativa. Queria saudar meu vice-presidente geral, Edson Santana, meu vice-presidente jurídico, doutor Luiz Eduardo Lessa, todos os presentes, os candidatos aqui, grandes botafoguenses. Saudar muito especialmente a nossa torcida, que sei que está acompanhando esse debate com muito interesse.
e saudar respeitosamente o nosso sócio, que vai ter a oportunidade de, no dia 25, decidir os próximos anos do Botafogo. Olha, eu costumo dizer que tem duas razões, né? Uma razão objetiva e uma razão subjetiva, né? A razão objetiva vai me permitir falar um pouco de mim, né? Eu tenho uma formação acadêmica ligada à área de administração e marketing, desenvolvi minha carreira como executivo de alguns grandes grupos empresariais nacionais e internacionais, tive a oportunidade de trabalhar como executivo da C&A Modas, da Vale Sul, do Laboratório Merck, e já como associado a um grupo de comunicação e marketing, fui convocado pelo Botafogo para assumir em 2009, em janeiro de 2009, a posição de profissional de marketing do clube. E pude entender que o grande desafio encontra-se na política, né? Fiz um trabalho reconhecido, que gerou frutos, tenho orgulho do trabalho que realizei, saí em fevereiro de 2013 e resolvi vir na política. A questão imaterial é o amor ao Botafogo, né? Eu sou neto do meu avô Júlio, que me levou em 1967 a assistir um jogo no Maracanã, daquele time fabuloso de 67 e 68, meu pai botafoguense, meu irmão, minha atual esposa e minha filha. E esse amor ao Botafogo misturado à sensação de que eu posso ajudar a contribuir nessa travessia desse momento difícil fizeram com que eu decidisse me candidatar à presidência do Botafogo. Bem, o Carlos Eduardo, por favor. Boa noite a todos, boa noite, companheiros de mesa, meu boa noite especial aos sócios e torcedores do Botafogo, boa noite a todos os presentes aqui. É para nós da Chapa Ouro uma grande oportunidade e um momento muito importante sempre que podemos debater e trazer discussões sobre o futuro do Botafogo. O motivo que nos traz a essa campanha é um desdobramento natural da campanha realizada em 2011, quando concorremos contra o atual presidente, na plena convicção de que o modelo que ele implantou para a gestão do Botafogo conduziria a um resultado desastroso. Infelizmente, nossos alertas e a nossa tentativa de diálogo realizada em pleno Conselho Deliberativo, portanto, no campo adequado, não surtiu os efeitos. Pelo contrário, nossos conselheiros foram ameaçados de cassação e até hoje se defendem na justiça disso. E não conseguimos, apesar de muitas tentativas, indicar o caminho, que a diretoria visse o caminho desastroso que estava conduzindo o clube. Portanto, hoje temos um clube insolvente, sem a capacidade de pagar seus salários, honrar seus compromissos, e uma coisa muito curiosa, muitos dos ilustres botafoguenses que hoje apoiam a Chapa Azul estão junto com o Maurício Assunção desde a sua segunda vitória. Estão acompanhando, são parceiros, compartilharam esses momentos e financiaram essa situação. Então, é contra isso, é contra esse estado de coisas e, principalmente, contra a manutenção desse grupo de pessoas no Botafogo, é que nós lançamos a Chapa Ouro, uma chapa de oposição e que quer realmente mudar o Botafogo. Obrigado. Obrigado. Eu vou primeiro agora ler a segunda pergunta, também igualmente para todos os candidatos. Se fala muito no Brasil, e é uma constatação, uma crítica recorrente ao modelo amador da administração dos clubes de futebol. E dentro desse modelo amador, que aí vem a pergunta, como é que o senhor pretende ficar por 3 anos em um cargo não remunerado que exige dedicação integral? Como é que o senhor pretende conciliar a sua vida profissional com a sua vida de dirigente esportivo não remunerado? Então, vamos sortear aqui, não vou olhar. Vinícius, primeiro. Eu acho que esse debate ele passa por um processo mais profundo, porque o Botafogo hoje, esse modelo atual que está vigente hoje no esporte brasileiro, no futebol brasileiro, e eu acho que o Botafogo tem que inaugurar. Eu estava conversando até com um executivo de uma grande empresa, que ele me disse isso, ou o Botafogo ele sai da lógica da mesmice e procura inaugurar um novo processo para que possa atrair novos parceiros,
e mostrar que tem algo diferente dentro do futebol brasileiro, dentro do esporte brasileiro, ou nós vamos nos perder. Esse modelo hoje, de que o presidente chega no clube às 18 horas, contrata um executivo e diz para ele de que como é que está a coisa, como é que funcionou o dia. A gente não faz isso nas nossas empresas. O Botafogo tem que fazer esse debate. Eu sei que a legislação esportiva não permite profissionalizar o presidente e os seus diretores, mas nós podemos fazer um debate por dentro do conselho, e não precisa fazer nessa gestão, para mim não tem nenhum problema, podemos fazer para o futuro, para uma outra gestão, mas tem que se iniciar o debate nesse processo, e é isso que a Chapa Alvinegra está propondo, de fazer a profissionalização de seus dirigentes, para que seus dirigentes fiquem dentro do clube 25 horas por dia. Nós estamos num processo que não é possível mais do Botafogo ser tratado de forma amadora. Ou o Botafogo inaugura um novo processo, ou nós vamos ter sérias dificuldades, inclusive de sobrevivência. Por isso nós estamos defendendo a profissionalização da gestão, queremos fazer esse debate por dentro do Conselho Deliberativo, onde é a maneira mais adequada. E sobre a questão pessoal, eu acho que todos aqui têm a maneira de sobreviver. Não é isso. Eu quero ser presidente, não quero me servir do Botafogo. Eu quero servir o Botafogo. Então, portanto, dessa parte, estou disposto a dar meu tempo integral como presidente do clube para poder resolver essa situação. Pergunta, se quiser a mesma pergunta, responde o Thiago. Bom, Fernando e todos os ouvintes, eu sou um empresário com sucesso nas minhas atividades, eu sou dono do meu negócio, eu tenho sócios botafoguenses, o Carioca da Gema já é uma empresa maturada, com quase 17 anos no mercado, possui gerente, subgerente, 45 empregados, dos quais a maioria é antigo. O meu trabalho é desenvolvido após as 21 horas, eu sou responsável pela operação noturna da casa, e a minha vida vai continuar normalmente, eu vou servir ao Botafogo. O que vai ser subtraído da minha vida são meus momentos de lazer. O meu lazer é à tarde, eu vou deixar de frequentar o clube, de frequentar a praia, a piscina, e eu vou dar meu tempo ao Botafogo, continuando trabalhando normalmente. Eu acho essa pergunta importante, porque o estatuto do clube, ele proíbe o presidente de ganhar remuneração. E se ele proíbe, ele não vai poder ser mudado na hora que o próximo presidente chegar. Ele vai ter que propor uma reforma do estatuto ao Conselho, e aí sim poder ser aprovado, e talvez para a gestão posterior. Nessa gestão, o presidente do Botafogo ele vai ter que suprir as suas necessidades financeiras por conta própria e dar seu amor ao clube. Eu tenho condições de fazer isso, as minhas sócias são botafoguenses, já estão avisadas, já apoiam a minha candidatura, e dentro das regras atuais, é assim que o presidente do Botafogo pode se comportar. E um clube que está devendo aproximadamente 750 milhões, como você muito bem frisou, Fernando Molica, ele não pode ter um presidente do Botafogo atuando pouco tempo. Ele vai ter que o presidente do Botafogo estar lá full time, preocupadíssimo, sem dormir e com muito trabalho para tirar o Botafogo dessa situação. Graças a Deus, eu tenho minha vida financeira estabilizada e isso vai me permitir com que eu dê todo o amor que o Botafogo necessita. Carlos Eduardo. Eu considero essa pergunta extremamente importante porque o Estatuto do Botafogo já prevê que o presidente, ao tomar posse, ele entregue uma cópia da sua declaração de rendas ao presidente do Conselho Deliberativo. Infelizmente, apesar do Estatuto determinar isso, o clube sempre ficou muito constrangido, muito sem jeito de cobrar de executar essa exigência. Ou seja, qualquer pessoa que concorra ao cargo de presidente do Botafogo, ele tem que expor, no mínimo, a sua vida particular, indicar quais são os seus bens, quais são as suas fontes de renda e, principalmente, a sua capacidade de se manter. Nós somos totalmente favoráveis aos dirigentes amadores, até porque precisamos fazer uma distinção muito clara entre o que é uma empresa e o que é um clube que precisa ser gerido como uma empresa. Uma empresa dá dividendos financeiros, um clube
dá dividendos esportivos, vitórias, títulos. Isso é fundamental. Nós temos que ter uma estrutura muito distinta daquela que existe hoje, que é centralizada, em que o presidente e um único diretor executivo mandam em tudo, determinam tudo, para que o conselho diretor passe a atuar efetivamente, os poderes do clube que existem, como conselho fiscal, como junta de julgamento e recurso, principalmente o conselho deliberativo, participem das decisões e, mais do que isso, existe um processo de transparência que envolva uma contabilidade clara e bem formatada, com apresentação de relatórios regularmente, uma auditoria externa contratada que vai auditar esses balanços e dar credibilidade à postura do clube. Se isso não mudar, independente de qualquer outra mudança, nós não conseguiremos resgatar a credibilidade do clube. Por último, Marcelo. Só um instantinho. Senhor mediador, por favor. O sinal entrou no ar, entrou automaticamente, não tivemos como segurar. Então, nesse bloco, o primeiro candidato que respondeu não foi para o ar. Foi o Vinícius, o primeiro e o segundo. Os dois então, não foram para o ar. O terceiro foi. Se o senhor quiser dar oportunidade para eles... Então, vou pedir agora para o Marcelo responder, depois para o Vinícius, de novo, e o Tiago responderem, para que as perguntas dele também sejam transmitidas. Isso, aí ficamos democraticamente iguais para todos, ok? Então, vamos lá. Então, vamos repetir a pergunta. Muito se fala na questão, um diagnóstico recorrente do futebol brasileiro, que é a questão do amadorismo, da estrutura dos clubes. Os clubes têm estruturas amadoras. Então, disso...